Pedido de sustentação oral para julgamento pelo plenário virtual deve ser feito através do portal de serviços eletrônicos. Neste ano de pandemia, o tribunal intensifica o uso de recursos tecnológicos nas fiscalizações, julgamentos e serviços. Na entrevista da semana, o secretário de Governança do Tribunal, Aurício Oliveira, fala sobre ações adotadas para garantir a continuidade do serviço prestado pelo órgão. Instituto Plácido Castelo lança quadro Leitura em Rede. E os principais destaques essa semana no Acontece TV. Olá! Os pedidos de sustentação oral nos processos julgados nas sessões realizadas pelo sistema plenário virtual devem ser feitos pelo portal de serviços eletrônicos. A iniciativa garante maior celeridade nas apreciações e leva em consideração o exercício da ampla defesa e do contraditório em ambiente eletrônico. Você já deve ter visto alguma cena em que um advogado se levanta durante uma sessão de julgamento e apresenta os argumentos de defesa do seu cliente. Esse momento é chamado de sustentação oral, a oportunidade que aquele advogado tem de sustentar perante o colegiado julgador as motivações do seu recurso. No TCE Ceará não é diferente, e essa sustentação oral também pode ser feita nos processos apreciados pelo sistema plenário virtual. Os pedidos de sustentação oral podem ser solicitados tanto para processos julgados nas sessões do Pleno, quanto nas sessões das câmaras. Essa solicitação deve ser feita pelo Portal de Serviços Eletrônicos, uma área de acesso unificado a todos os sistemas e serviços eletrônicos oferecidos pelo TCE. As sustentações orais enviadas no ambiente do plenário virtual visam dar celeridade nos julgamentos, ao mesmo tempo em que garante o direito ao contraditório e à ampla defesa. As partes interessadas ou os advogados devem solicitar a sustentação oral até às 12 horas do dia anterior à abertura da sessão de julgamento do processo. O pedido deve ser acompanhado de um arquivo único de áudio no formato MP3 com até 10 megas, ou vídeo em MP4 com no máximo 50 megas. Eles deverão conter as razões de fato e de direito defendidas. A defesa, tanto em áudio quanto em vídeo, deve ter no máximo 10 minutos. Após o envio pela parte, esse pedido de sustentação oral vai ser avaliado pela secretaria e posteriormente vai ser aprovado pelo presidente do colegiado em até 3 horas após o início da sessão. Na página do tribunal está disponível um tutorial sobre como solicitar as sustentações orais através do portal de serviços eletrônicos. O passo a passo referente ao envio do pedido pode ser acessado no perfil Parte Interessada, no ícone Ajuda do plenário virtual. Também está disponível para download o documento editável de habilitação para a sustentação oral. Os serviços prestados pelo TCE Ceará na fiscalização dos recursos públicos estaduais e municipais continuam sendo realizados com as adaptações necessárias para minimizar os riscos de contágio do novo coronavírus. As fiscalizações e os julgamentos de processos continuam sendo realizados e o uso de serviços eletrônicos foi intensificado. O TCE Ceará não parou. Chegamos a 1 ano da pandemia causada pelo novo coronavírus e, mesmo com os desafios, o órgão deu continuidade ao serviço público prestado à sociedade, sem descuidar da saúde de quem atua no tribunal, seja presencialmente ou à distância. As adaptações foram feitas com planejamento e reorganização de alguns métodos de trabalho. As diretrizes determinadas pelos órgãos de saúde alteraram a forma de trabalho no tribunal, mas não paralisaram as atividades de fiscalização, julgamento e orientação. Depois de realocar as pessoas para trabalhos que nós tínhamos dentro da casa e muitos deles estavam, inclusive, já em processos que estão digitalizados ou já estão em forma eletrônica, nós começamos então a pensar alternativas para manter o contato com o gestor sobre o que estava acontecendo naquele momento. Foi quando nós vislumbramos então a necessidade de nos comunicarmos de forma virtual. Várias reuniões foram realizadas por meio de videoconferências, intensificamos a troca de informações por meio de e-mails mesmo e de outras comunicações virtuais que são possíveis, e depois então percebemos que era possível trabalhar ainda que de casa,
com uma plena capacidade e desempenho, desde que nós tivéssemos as informações disponíveis para fazer as análises. Então, acredito que o desempenho do controle externo, apesar dessa dificuldade que tivemos, foi bem interessante, tendo em vista que nós passamos por um momento de adaptação e soubemos lidar com esse momento de dificuldade, transformando, na verdade, numa oportunidade de aumentar a nossa comunicação, tanto interna como com gestores. Atividade fim do tribunal, a área de controle externo vem atuando na fiscalização dos gastos públicos, com foco especial nas contratações relacionadas às medidas de combate à Covid-19. O que nós fizemos, então, foi organizar um grupo de trabalho para que eles tivessem, dentro das suas atribuições, a necessidade de acompanhar todos os editais que estavam sendo publicados e principalmente as dispensas de licitação que estavam sendo informadas nos meios de comunicação oficiais do governo. A ideia foi trazer, então, essa equipe para analisar o que vinha acontecendo em tempo real, para identificar quais seriam aqueles principais gastos que mereceriam a nossa atenção, dada principalmente ao volume de recursos que estava sendo gasto naquele momento. De fato, era algo ainda incerto para os gestores sobre como deveriam gastar aqueles recursos que seriam destinados ao combate. Contudo, nós conseguimos identificar um padrão em relação ao seguinte: ainda que tivessem várias contratações acontecendo, nós verificamos que em um primeiro lote separamos 18 contratações que tinham a maior materialidade desses gastos e depois, em um segundo lote, identificamos mais 10 contratações que foram objeto da nossa fiscalização. Cada iniciativa tomada pelo TCE Ceará é amplamente divulgada nos canais de comunicação do órgão de forma transparente e tempestiva. No portal institucional, uma página foi criada para reunir todas as portarias, resoluções, notícias e campanhas produzidas pelo tribunal. Esse é um dos ambientes em que normalmente são realizadas as sessões presenciais. Com a pandemia causada pelo novo coronavírus, os julgamentos continuaram por meio do plenário virtual, nos 3 colegiados, Pleno, Primeira e Segunda Câmaras. Em julho de 2020, foram retomadas as sessões extraordinárias de forma mista, adotando todos os cuidados necessários. Em quase um ano de julgamentos virtuais, foram julgados 9.028 processos. Destes, 1.479 nas sessões plenárias, 4.317 nas da Primeira Câmara e 3.232 na Segunda Câmara. A Secretaria de Sessões é responsável pelo bom andamento dos encontros colegiados no plenário e nas câmaras, sob a supervisão do presidente de cada turma. Todos os dados sobre julgamentos e decisões estão disponíveis para consulta na área Estatísticas no plenário virtual. Durante esse último ano, o tribunal fez um esforço conjunto com todas as áreas, desde a presidência, a STI, a Secretaria de Sessões, todos os gabinetes, enfim. Houve um esforço conjunto para que o tribunal não parasse de funcionar, Implantamos aí o teletrabalho, juntamente com a ajuda do plenário virtual, o que fez com que o julgamento, nenhum processo deixasse de ser julgado durante esse período. Então, nós tivemos ainda um número expressivo de julgamentos, mesmo diante de um ambiente de epidemia, de pandemia. Em virtude de alguns processos que são julgados no plenário virtual não poderem ter sido julgados em virtude de algum destaque ou alguma complexidade maior, esses processos são levados a julgamento no ambiente telepresencial ou no ambiente misto, a depender das características de lockdown ou não que a gente esteja passando, Então, nós temos sessões extraordinárias também funcionando atualmente em regime de telepresencial. O retorno presencial às atividades vem acontecendo em etapas desde 15 de junho do ano passado, conforme o plano de retomada coordenado pela Secretaria de Administração. Todas as medidas de segurança são cuidadosamente observadas pela administração do TCE. O uso de recursos tecnológicos e canais à distância também foram intensificados no tribunal neste último ano. A Secretaria de TI tem sido essencial para garantir o acesso de quem está em teletrabalho aos sistemas e serviços do TCE.
O portal de serviços eletrônicos é a área que reúne todos os sistemas necessários para abrir petições, protocolar documentos, acompanhar processos, entre outras ações. Tudo à distância. Basta apenas fazer o cadastro usando o certificado digital. Olha, durante o ano de 2020, pela essa pandemia, e agora 2021, os casos se agravando no nosso estado e no país, o tribunal nem um minuto parou. Nós criamos o portal de serviços eletrônicos, tá? Onde nós damos, os jurisdicionados e a sociedade têm total acesso às ações do tribunal. E em teletrabalho, uma grande equipe do tribunal continua fazendo as fiscalizações e o acompanhamento dos processos e julgando no plenário virtual. Então o tribunal está atento a todas essas despesas que estão sendo feitas, tanto nos municípios como no estado do Ceará. O tribunal não parou, continua trabalhando e na parte de TI nos ajudou bastante, que é onde aí nós abrimos esse canal, tanto com os jurisdicionados como a sociedade, para que possa acompanhar concomitantemente o nosso trabalho. No próximo bloco, a gente continua falando sobre as medidas adotadas pelo Tribunal de Contas para garantir a continuidade das atividades e, ao mesmo tempo, o bem-estar de todos que trabalham ou utilizam os serviços do órgão. E mais, Biblioteca Ministro Raimundo Girão lança projeto de incentivo ao conhecimento por meio da leitura.